porque você creu nele, né? Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 7. Davi disse: feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Exatamente. O que é que Deus pede lá em Atos 2,38? Que você se arrependa e peça perdão. E depois seja batizado. E por último você receberá o Espírito Santo. Mas você veja que para receber isso aqui que Davi fala, feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Então, para isso você tem que receber a graça de Deus através de quê? Você primeiro se arrepende e pede perdão a ele dos seus pecados. Amém? E só tem uma maneira, é em Atos 2,38. Você se arrepender dos seus pecados, confessar para Deus que pecou, depois ser batizado no nome dele e vir e viver uma vida cristã. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, por ele tinha fé. Isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não seja circuncidado. Você escuta a palavra de Deus e crê. Pronto, você já tem uma semente de Deus. Por quê? É exatamente isso. Abraão, antes de ser circuncidado hoje para mim e para você, é você ser batizado no nome de Jesus Cristo. Está entendendo? É você passar o sangue do Cordeiro sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Está entendendo? Lá antes dos israelitas saírem do Egito, eles precisaram passar o sangue do Cordeiro lá do animal. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha visto. O verdadeiro Cordeiro de Deus ainda não tinha vindo morrer na cruz pelos nossos pecados. Então aquilo era o que? A sombra do que? O Novo Testamento. Está entendendo? Aí depois que Jesus veio, que suportou Satanás, 40 dias e 40 noites lá no deserto, suportou o mundo. Então Deus deu todo o poder no céu e na terra ao Filho. Aí como é que você herda do Filho? Todo o poder do céu e da terra. É aceitando ele na sua fé. É você crendo em Jesus Cristo e caminhando com Jesus Cristo aqui na terra. Porque ele veio e disse: eu e o Pai somos um. Então pronto, não era dois. Está entendendo? Para essa luz acender tem que ser o positivo e o negativo. Você veja que os judeus são um povo bem zeloso pela palavra de Deus. Mas já os gentios que somos nós, não quer dizer que a gente devemos viver de toda maneira. Não, Deus não aceita de toda maneira. Por isso que ele veio com o Velho Testamento para a gente fazer a coisa certa. E o que eles fizeram de errado lá, a gente não fazer. É isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Então, você escuta a palavra de Deus e crê. Pronto, aquilo você já recebeu de Deus o que ele queria. Aí o que é que se você crê na palavra de Deus, e através de Pedro, que tem a chave do céu e na terra, que Jesus disse: olha Pedro, o que você ligar aqui na terra, eu ligo lá no céu. Então se Pedro pediu para ser batizado, então a gente vai e é batizado. E daí? Você não crê? Deus não está falando através de Pedro, então você tem que crer na palavra, não na pessoa, na palavra. Está entendendo? Que está saindo, o Espírito que está saindo por trás daquela pessoa. Porque muitos também pregam Jesus aí, mas não entrega a ele. Está entendendo? Vive uma vida suja, mas lá quando está lá no púlpito, parece um anjo. Só se for um anjo de trevas. Está entendendo? Que Deus está na simplicidade. Está naquelas pessoas simples que crê na palavra dele e vive. Amém? Ele também, o Pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados dos mais, porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado.
Confissão e perdão. Salmos 32, 1 e 2 diz: Feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Deus prometeu a Abraão, a seus descendentes, que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido, a lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Por quê? Porque quando Deus disse, sacrifica teu filho, ele foi e sacrificou, né? Ele foi sacrificar o filho. E Deus viu que aquele homem tinha fé nele, tinha fé em Deus. Por quê? Porque ele escutou a palavra. Você agora, nesta manhã, está escutando a palavra de Deus através de Antônio e crê também. Está entendendo? É essa mesma fé que Deus quer num ser humano. Que creia na palavra de Deus, não no ser humano. Está entendendo? Mas sim na palavra. Amém? Em Gênesis 17, versículo 4, fala a aliança e a circuncisão. Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. O objetivo da lei, Gálatas 3:29, diz o seguinte, a carta de Paulo ao Gálatas diz: E já que vocês pertencem a Cristo, como é que você pertence a Cristo? Vivendo a mesma fé, né? Sendo batizado, vivendo uma vida cristã, seguindo os ensinamentos através do mensageiro, né? Tendo os ensinamentos através de um verdadeiro pastor de ovelhas, porque um pastor é guiado por Deus, ele tem que vir com a direção divina, não através de um curso bíblico ali que você faz e recebe o diploma de pastor, não. Esse pastor tem que vir de cima, a ordem tem que vir de Deus, ele tem que ser determinado para isso. Desde o ventre da mãe dele, ele tem que trazer essa semente de Deus dentro dela. Você não consegue ser pastor só indo ali e fazendo um curso bíblico, não. Você é pastor porque Deus te guia para isso. E Deus coloca as palavras em sua boca. E Deus abençoa através de você. E Deus cura através de você. Aí sim. Aí você vai ver que aquele homem é guiado por Deus. Amém? Então aqui em Gálatas 3:29 diz: E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão. E receberão aquilo que Deus prometeu. Tá vendo? Se Deus disse, saia para fora, Abraão, olha para as estrelas. Assim vai ser seus parentes, sua parentela vai ser como as estrelas do céu. O número de estrelas que vai ter no céu. Imagine. E você veja que em Apocalipse diz, são milhares de milhares, né? Então, gente, os nossos familiares estão no meio dessas estrelas. Nós só precisamos continuar firme. Porque Satanás vai colocar a sua obra para tentar lhe oprimir. E você tem que permanecer firme. Porque Deus está através de você. Amém? Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil? A promessa de Deus não tem valor? Gálatas 3:18 diz: Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Aleluia. Então quando Deus promete uma coisa, ele cumpre, porque Deus não é Deus de mentira, não. Deus é Deus de verdade. Então quando você escuta Deus lhe abençoando, creia e aquilo será imputado por justiça na sua vida. Pois a lei traz o castigo. A lei traz o castigo. Vamos assim. O que é a lei? Você pega um juiz, você faz uma coisa errada aqui, você vai lá e você recebe o pago disso. Está entendendo? Pois a lei traz o castigo, Deus. Por quê? Porque Deus traz o quê? Deus fez o quê? Uma promessa a Abraão. Prometeu. Abraão. Por quê? Porque Abraão creu nele. Está entendendo? E Jesus veio para isso. Para nos ajudar, para nos abençoar. Para nos livrar das garras de Satanás. Por quê? Porque você tem a promessa. E se você é um filho de Deus, você vai procurar viver da maneira como Deus quer. Não da maneira que o mundo quer.
É por isso que as denominações estão aí, tudo caindo, sem direção por causa disso. E daqui a pouco elas vão voltar para a mãe dela, que é o catolicismo, que é de lá que elas vieram. Está entendendo? Mas se você é uma ovelha de Jesus Cristo, você vai ficar com a palavra de Deus. Se Deus dizer, ó, faça isso, você faz. Ei, mulher, ande composta, você vai andar composta. Ei, homem, não traia sua mulher, você vai e não trai sua mulher. É isso que é um filho de Deus aqui na terra. Ele obedece à palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra é Deus. E a palavra veio e disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como você viver eternamente sem antes entregar sua vida a Jesus Cristo. Todos somos culpados, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presentes de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que incita o que não existia, exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como diz as Escrituras. Os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Em Isaías 51:2 diz: as palavras de consolo para Jerusalém. Pense no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Em Salmos 115, versículo 3, diz: nós respondemos, o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que quer. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. As palavras foi aceito, não fala somente dele. Romanos 15:4 diz: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e coragem que as Escrituras nos dá. Fala também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Atos 2,24 diz: mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Está vendo? Então, o que é que está para acontecer? A segunda ressurreição, né? Os que morreram em Cristo Jesus vão voltar à vida. Mas os que morreram sem Deus, esses vão ficar dormindo para até o dia do julgamento. E os que ainda estiverem vivos no dia desse arrebatamento, vai ter seu corpo transformado para poder receber a promessa de Deus. Amém? Por isso que é importante você ser herdeiro de Jesus Cristo. É para quando você caso vir morrer, você voltar à vida como Jesus Cristo ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou e você é ovelha de Jesus Cristo,
Então você também vai ressuscitar. Está entendendo? O povo não entende a verdadeira fé em Jesus Cristo. Porque quem tem fé em Jesus Cristo, obedece a palavra dele. E ele pediu para a gente ser batizado no nome dele nessa finalidade. Porque ele quer que quando você termine sua vida mortal aqui, tenha uma nova vida, que é a eterna. E essa eterna, você precisa fazer uma reforma no seu corpo. Uma dona de casa, quando faz uma limpeza na casa, ela sai limpando tudo, né? Cada cantinho da sua casa, ela varre, ela passa, deixa tudo limpo, né? Para poder receber um visitante. E esse visitante que eu estou falando hoje é Jesus Cristo. É o Espírito de Deus na sua vida. Então, para isso, ele precisa fazer uma reforma dentro de você. Mas ele não pode entrar em você sem que você abra, que é a porta do seu coração para Jesus Cristo. É pedir perdão a ele, ser batizado no nome dele e vir viver uma vida cristã. Aí ele vai fazer essa reforma, como ele fez em Sara e Abraão para receber o filho da promessa. Depois que Deus prometeu a Abraão lá, passou 25 anos para Deus cumprir isso. Mas Abraão teve fé. Já a mulher não teve. A mulher chegou um tempo que mandou Abraão se deitar com a escrava. Quer dizer, ela já desobedecendo a palavra de Deus. Porque Deus prometeu, ele disse, no tempo da vida. Ele não disse hoje ou amanhã, não. Ele disse no tempo da vida. Está entendendo? O que é um verdadeiro cristão? É esses que pega pela palavra e não duvida. E Sara duvidou. Até o ponto de Sara mandar o próprio marido se deitar com outra mulher. Então, o que é que uma mulher representa? A igreja. Então, você veja que essa igreja também, ela não ficou com a palavra de Deus. Ela foi por fora. E se misturou com a política. E Deus abandonou essa igreja. E ela continuou aí e se diz a igreja do Deus vivo. Nunca que foi. Nunca que Deus pediu para a gente adorar outro ídolo a não ser Deus. Não existe ídolos, existe Deus. E Deus, ele é um, que ele só deseja que a gente adore a ele. E essa igreja foi e se misturou com política e Deus abandonou ela. Está entendendo? Assim como ele abandonou Caim lá no passado. Você veja que Deus disse, ó Caim, faça o que o teu irmão Abel está fazendo. O que é que o irmão dele estava fazendo? Estava sacrificando o cordeiro. Então a revelação de Deus estava através de Abel. E Caim é filho da serpente. Espiritualmente ele era filho de Satanás. Então Satanás usou um animal para poder colocar a semente dele através daquela mulher. Está entendendo? A nossa mãe Eva. Então você veja que o pecado entrou através disso. O verdadeiro pecado foi o sexo. Você passa por essas BR aí, vê uns motel, esses lugares onde o povo vão pecar. Você veja que em cima assim sempre tem uma maçãzinha mordida, né? Por quê? Porque essa igreja romana, ela diz que o pecado foi porque a mulher comeu uma maçãzinha, mordeu uma frutazinha. E isso não foi. Não é isso que a Bíblia nos garante. Se nós viemos do pecado, como é que foi que a gente viemos à vida? Através do sexo. Então foi sexo que Eva teve com aquele animal. Ela não sabia o que era o pecado. Aquele animal, ele não se arrastava, ele andava em pé, mas ele era um animal. E Satanás, sabendo que aquele espermatozoide daquele animal era compatível com o homem, usou aquele animal para colocar a semente dentro de Eva. Mas hoje a gente chega, fala a verdade para as pessoas ficam com a mentira para não aceitar a verdade. Aí você vai naqueles motel, tem lá uma maçãzinha mordida. Aí eu lhe pergunto, o povo que entra ali, os casais que entram ali naquele lugar, vão comer maçã lá dentro do motel? Ou vão praticar outro tipo de ação lá? Aí tu acha que foi uma maçã que Eva comeu lá no Jardim do Éden? Por que que Deus amaldiçoou aquele animal? E disse, agora depois disso você vai se arrastar. Então ele andava em pé, aí agora vai se arrastar. Mas ele não era ser humano não, ele era um animal. Por isso que o pecado, os filhos do pecado vêm dessa semente de Caim. E está aí, você pode ver a manifestação deles aí. Veja na TV, veja essas mulheres o que é que estão fazendo na TV, incentivando sua filha a andar nua, incentivando a seus filhos virar gays, virar homens sexuais.
Você tem que ver qual é a classe de espírito que está incentivando seu filho e sua filha. Mas Deus disse, ó, não julga não. Não julga não para você não ser julgado. Mas Deus está mostrando o espírito que está por trás daquela pessoa. Então você ora para Deus libertar aquela pessoa e para de colocar aquelas coisas para tua filha ou teu filho ver. Porque é o exemplo que está vindo dali. Tem uma apresentadora que incentivou tanto, ela apoiava esses grupos de lesbianismo, de homossexualismo, apoiava tanto que esse espírito foi e pegou a própria filha dela. Porque Deus disse, diz com quem tu anda que eu digo quem tu és. É desse jeito que eu aprendi minha vida. Então se você dá muito ouvido a coisa errada, pode esperar, tem vezes que não é em você, mas é num parente seu, num filho, num neto, aquilo vem e atinge. Porque você está apoiando. E Deus pede para a gente apoiar a coisa certa. Por que é que Deus mandou ele sair fora do meio dos seus parentes? Saia do meio da sua parentela. Porque sua parentela vivia errado. E Deus não habita em tempo imundo. Foi aquela mulher fumando e dizendo, não, eu tenho Deus. Quem tem Deus, meu amigo? Tu acha que Deus vai estar num corpo fumante? Não. Deus quer que você deixe aquilo para ele poder habitar. Foi isso que ele fez comigo. Eu deixei de fumar. No dia que eu fiz uma visita nessa mensagem Fé Perfeita, eu fui curado desse vício, desse espírito maligno. Porque é tudo espíritos de demônios que vêm para te matar. Para matar a vida que Jesus Cristo sofreu. Foi cuspido, foi chicoteado lá no Calvário. Então Satanás pegou seus anjos para isso. Para matar a vida. Então, enquanto você não se liberta de todas essas maldições de Satanás, Deus não habita em você. Por isso que Deus quer que você abra seu coração. Aceite ele em sua palavra. Seja batizado e vá lá naquela mensagem, como Jesus foi até o mensageiro, até João Batista, e desceu nas águas. Aí você viu que o Espírito Santo, através de uma pomba, desceu sobre ele. Então, enquanto você não faz isso, Deus não pode habitar na sua casa. Porque você ainda não abriu a porta do seu coração. Então, se você é um filho de Deus, é uma boa pessoa, você tem que fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se ele foi e pediu para ser batizado, por que é que você não faz? Está entendendo? Então, você veja que tem algo te segurando. Porque Satanás não quer deixar você se encontrar com Jesus Cristo na sua palavra. Está entendendo? Não, mas eu creio. Meu amigo, se você crê, você pede para ser. Para você pede, você obedece a ele. Agora você quer viver as doenças que estão no mundo, porque o mundo só está produzindo morte. Então se você quer ficar com esse mundo velho, então fica à vontade. Porque a palavra de Deus me garante que existe um novo céu e uma nova terra. E é nesse novo céu e nessa nova terra que eu quero viver eternamente. Não nessa terra mandada. Aqui nós temos que obedecer Satanás, as leis dessas terras. E Deus não quer isso. Deus quer te livrar de tudo isso. E Deus prometeu. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não ficará pedra sobre pedra. Vai vir tudo para o chão. Deus vai fazer purificação nessa terra. Essa terra passou pelo batismo das águas, pela justificação. E agora ela vai receber o fogo purificador. Então não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo que tiraram da terra vai voltar para ela. E todos os espíritos malignos que a Bíblia fala que é o joio, ele vai ser arrancado e vai ser queimado. Porque se Deus tivesse feito isso lá no começo, nem eu e nem você estaria aqui. Então Deus sabe como fazer as coisas. A gente só devemos viver o que Ele deseja. E o que Ele deseja para mim e para você é que você aceite Ele na sua palavra e venha viver uma vida honrada com Ele. E Ele tem um ministério aqui na terra que vive da maneira como Ele quer. Ele vem através do seu profeta. E graças a Deus eu me encontrei com essa mensagem. Porque eu vivo uma mensagem profética. Amém? Se você não tem dúvida, eu convido você a aceitar Jesus Cristo. Como, irmão Antônio? Da maneira como a Bíblia lhe ensina. Vivendo uma vida com Ele. Dando o primeiro passo. E o primeiro passo é seu arrependimento. Se arrependa dos seus pecados e aceite Ele. E venha, seja batizado no nome dEle e viva uma vida honrada com Ele. Amém? Para quando a morte chegar, você olhar para ela assim e dizer, cadê a tua força, morte?
como Paulo disse lá no dia que foram degolar ele lá. Ele disse, onde é que está seu agrilhão, ô morte? Por quê? Porque Paulo estava edificado na palavra. Paulo estava em paz. Está entendendo? Então, Satanás não pode atingir quem tem a paz. A paz é Jesus Cristo. Pode vir doença, pode vir Covid. Olha aí, ó. Olha aí, ó. As coisas se alinhando. Mas isso está tudo alinhado para o fim. Mas Deus está chamando você para lhe salvar, para passar o sangue dele sobre o seu corpo. Amém? Em Atos 2:24 diz, mas Deus ressuscitou Jesus livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim que nós fossemos aceitos por Deus, tá vendo? Então todo o sacrifício de Jesus Cristo foi para nos dar a vida. Para você, o tempo que você está vivo aí, é o tempo que Ele quer que você aceite Jesus Cristo. Porque Ele diz que não tem a hora, ninguém sabe nem a hora e nem o dia. Pode ser a qualquer momento. Mas o tempo da... Não pense que você está vivo ainda, é para você poder encontrar com Ele. Ou você encontrar com Ele, ou encontrar com a morte. Porque só tem dois espíritos sobre a terra. É o espírito da vida e o espírito da morte. Então, se você não aceitar o espírito da vida, o espírito da morte está pronto para te machucar. Não é isso que Jesus quer. Em Isaías 53, 5 e 6 diz, olha, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que não se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Em Romanos 3:28, finalizando essa meditação, disse, ao qual Deus propôs propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Então aqui finalizamos o capítulo e eu gostaria de ler o parágrafo dessa mensagem Eliseu e o profeta, porque nessa situação as pessoas zombaram, as crianças zombaram do profeta, e o profeta é apenas a boca de Deus. Aquelas crianças não sabiam que através daquele homem estava o Espírito de Deus. Está entendendo? E quando eles zombaram, ali no momento aquele homem foi e amaldiçoou aquelas crianças. Por quê? Vamos ver aqui o que é que o profeta de Deus fala para nós aqui. Ele diz assim, ó, no parágrafo 43 dessa mensagem, Eliseu, o profeta, diz assim, ó, e lá foram as crianças. Criem uma criança da maneira que deve ser. E aqui caíram porque os pais não acreditaram. E como pode esperar que os filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor quando você mesmo não vai? Como você pode esperar que seus filhos sejam algo quando você não é nada? Isso é um pouco atrevido, mas eu não quero dizer dessa maneira, mas ele me fez dizer. Isso então, isso não foi prometido. Muito bem, mas eu não quis dizer que você era nada, mas quero dizer, quando você sabe que não faz profissão de nada, como você pode esperar que seus filhos sejam justos, quando você está colocando esse exemplo diante deles? Como você pode fazer isso? Você é o melhor exemplo que eles têm? Eles olharam para você, quando olharem, não procurarão por mais ninguém, porque a tua natureza está neles. Como eu disse ontem à noite, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Pai que me enviou foi com ele, e estava nele.
E o Jesus que te envia vai com você e está em você até o fim do mundo. Amém? Ó, lindo. E não é apenas um pequeno calendário que você pegou ou alguma história tirada de uma banca de notícias. Aqui, a eterna palavra de Deus, a Bíblia. Isso é verdade. O próprio Deus não poderia ser mais verdadeiro do que é a sua palavra. Como Satanás, ele sabe muito sobre os seres humanos, ele disse: a Deus a joia, ele disse: o que o homem daria por sua pele? Correto. Ele conhece algo sobre a natureza humana. Ele ajudou a pervertê-la. Ele sabe. Ele teve participação nisso. Ele sabe muito sobre isso e ainda sabe o que fazer para que as pessoas caiam. Ele conhece a natureza humana e sabe exatamente o que apresentar diante de você para te fazer cair. Ele sabe muito bem como colocar o cheiro de uísque, como seduzi-la a fumar um cigarro, como colocar um garoto e uma garota na sua adolescência, ali fora, em um lugar para que bebam cerveja. Ele não tenta colocar a foto de alguns anos mais tarde e olhar para aquelas bruxas velhas de olhos embugalhados. Isso mesmo, ele não se atreveria a colocar a foto de uma mulher completamente nua, mas ele sabe quantas roupas tirar dela para torná-la tentadora. Claro que sim. Ele conhece a natureza humana. Ele sabe como pegar você nisso também. E ele também está acordado dia e noite, andando como um leão que ruge, devorando o que ele quer. Certamente ele está. Então, lá está, ele sabia exatamente como fazer. Então, ele incentivou os próprios pais dessas crianças. Isso, certamente, o pai e a mãe dessas crianças que as ursas devoraram, no mínimo também não cria na palavra de Deus através do profeta. Porque se os pais crescem no homem de Deus, aquelas crianças não tinham zombado dele. E não tinha sido amaldiçoada, tá entendendo? Porque, meu amigo, não é o homem, sim o Espírito de Deus. Tá entendendo? Então Deus traz uma mensagem verdadeira e você ficar contra essa palavra. Meu amigo, você está botando a corda no seu pescoço. Se Jesus está chamando você para fugir, fuja. Fuja disso. Fuja do exemplo mau. Venha viver uma vida honrada com Deus, que é exatamente o que Ele quer. Ele quer te salvar de tudo isso. Aqui na mensagem diz: se nós somente pudéssemos manter isso em mente,